Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do meu canal e agora nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico. Eu tive muita dificuldade após minha conversão ao catolicismo, mas agora eu compreendo melhor. E o tema é Assunção de Maria. O que é a Assunção de Maria? É isso que a gente precisa entender. É quando Maria é levada aos céus pelo próprio Deus. Nós não podemos confundir a Assunção de Maria e a Ascensão de Jesus, porque Jesus ascendeu-se aos céus. O que significa isso? Ele mesmo subiu até os céus. Maria não tinha essa capacidade, ok? Então, ela foi levada por Deus. Qual a diferença entre Jesus ascender-se aos céus e a Assunção de Maria? A questão é que Jesus, ele mesmo, sobe aos céus, porque ele participou da morte, ressurreição, ascendeu-se aos céus. Maria não. Maria, ela teve que ser levada aos céus. Por isso que é a Assunção de Maria. E por que esse assunto é tão importante? Porque Maria foi assunta aos céus pela sua pureza e pela sua maternidade divina. Ah, mas como assim a pureza de Maria? Bom, nós católicos acreditamos que Maria nasceu sem pecado, sem o pecado original. Ah, mas lá em Romanos 3 diz que todos pecaram. E Maria não entra nessa conta? Não. Lembrando, toda regra tem sua exceção. Maria é a exceção da regra. Ah, mas aí quer dizer então vem! Que Jesus na cruz não morreu por ela? Não, ao contrário, morreu sim, mas como uma prevenção. Por exemplo, se nós dois estamos caminhando na rua e tem um buraco enorme, eu caio, alguém vem e me tira do buraco, essa pessoa me salvou. E é assim que Jesus fez com toda a humanidade. Mas com Maria foi diferente. Vamos voltar à analogia. Nós dois estamos andando na rua e você vai cair no buraco. Eu venho e te impeço de cair. O que aconteceu? Eu também te salvei. Então, é uma salvação preventiva. Mas como que eu chego nessa conclusão? E por que esse tema é tão importante? E como que a gente acredita que Maria nasceu sem pecado? Existem duas respostas para isso. A primeira é: quando o anjo saúda Maria, ele diz o seguinte: Salve Maria, cheia de graça. Esse cheia de graça, no original, não significa cheio. Por exemplo, eu tenho um copo e esse copo está cheio. A gente pode usar essa analogia, mas não é cheio, é transbordando de graça. Então Maria transborda de graça. E a única saudação angelical que fala sobre isso é exatamente em Maria. Isso os pais da igreja acreditavam também, principalmente porque Maria concebeu o Filho de Deus. Então Jesus trouxe ela ao mundo sem pecado para se encarnar na própria pessoa de Maria. E para isso ela precisaria estar sem o pecado original, nascer sem o pecado original. Isso também porque Maria foi reconhecida pelos pais da igreja, ou seja, os discípulos dos apóstolos, principalmente os discípulos do apóstolo João, que escreve sobre Maria ser a nova Eva. E se ela é a nova Eva, ela precisa nascer igual à primeira, sem pecado original. Então isso é reconhecido pela igreja desde os primeiros séculos, ou seja, dos discípulos dos apóstolos. E o que isso tem a ver com a Assunção de Maria? Por ela ter nascido sem o pecado original, Deus não permitiria que o corpo dela fosse deteriorado, e esse privilégio foi dado a ela por ser mãe de Deus, ou essa maternidade divina. E onde eu vejo isso na Bíblia? A Assunção de Maria. Onde que eu consigo enxergar isso? Exatamente em Apocalipse 12, 1. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se você não entendeu esse versículo, vai ter que assistir meu outro vídeo sobre Maria, a rainha do reino de Deus. Aí você pode argumentar, ah, mas o apóstolo Paulo diz que primeiro Cristo e depois só quando ele vier, ali em 1 Coríntios. Ok, nós compreendemos isso. Porém, é que Maria ainda estava viva essa época, ok? Se eu te deixei confuso, agora eu quero explicar. No dogma da Igreja Católica sobre a Assunção de Maria, temos duas interpretações livres. Os fiéis podem escolher a sua interpretação. A primeira é que Maria morreu e depois do seu falecimento, acontece a Assunção de Maria. Ou antes da sua morte, ali já bem debilitada. Eu fico com a interpretação de que pós sua morte, acontece a Assunção de Maria. Aqui eu não vou ficar só na tradição oral dos apóstolos, mas eu também vou ficar na tradição escrita dos apóstolos, ok? Apóstolo João, Apocalipse 11, versículo 19.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Aqui a gente vê Maria como sendo a arca da aliança, assim como a arca da aliança também foi levada por Deus aos céus, Maria também. E João, em Apocalipse 12, 1, e a descrição de todo o capítulo, descreve exatamente Maria, ou seja, fazendo associação entre a arca da aliança e Maria. E para finalizar, eu gostaria de recapitular tudo que nós falamos até aqui e depois concluir o porquê que eu estou fazendo essa série sobre Maria. O porquê que Maria nasceu sem pecado, nós vimos aqui o anjo saudando ela, e a assunção de Maria e porquê que Deus levou ela aos céus, não deixou o corpo dela no sepulcro, e por último, a gente fez aquela associação, aquele paralelismo, como nós fizemos no vídeo passado, sobre a Arca da Aliança e Maria. E João viu a Arca da Aliança e Maria nos céus. Mas por que que eu fiz essa trilogia de vídeos? Qual era o meu intuito em relação a isso? Tenho vários. Vou dizer alguns aqui. Primeiro intuito: para fortalecer a fé dos meus irmãos católicos, aqueles que não têm tanto tempo de estudar as escrituras, a teologia católica. Eu acho que está aqui um bom vídeo para isso, para fundamentá-los. Segundo ponto, e o mais importante, é que eu quero ler um versículo aqui com vocês, e vocês espero que compreendam a minha visão sobre Maria. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11:1: Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo não tem nenhum problema aqui de falar, imitem a mim. Ele não tem problema de falar isso, porque ele imitava a Cristo. Então vamos pensar isso sobre Maria? Será que alguém que já pisou na terra, como ser humano, amou mais Jesus do que a própria Maria, que é sua mãe e sua serva? Vejamos comigo mais um versículo. O versículo se encontra em Lucas 2:35. Para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aqui ele está se referindo a Jesus. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E nós entendemos aqui que isso se refere à crucificação de Jesus e Maria contemplando o seu filho sendo massacrado. A dor de uma mãe. Que é isso? Não só uma mãe, mas plena de graça, agraciada, ou seja, não suporta o pecado e olhando o seu Senhor sendo esmagado. A reflexão que fica é: quer amar Jesus de todo o seu coração? Quer se inspirar em alguém que amou ele assim? Inspire em Maria, uma serva que olha para a mensagem de Deus e diz: faça segundo a sua vontade. Que deu start ao ministério de Jesus e que acompanhou ele até o fim. E que nunca, mas nunca, impediria ou atrapalharia a adoração ao filho dela. Porque ela o ama de todo o coração. Quer se inspirar mais? Seja santo como Maria. Seja obediente como Maria. Seja amorosa como Maria. Se entregue a vida inteira, inclusive para ser mal falado, porque ela engravidou, jovem e virgem. Teve que fugir, deu à luz em um celeiro, uma vida de sofrimento em pró do seu filho e da vontade de Deus. Sejam imitadores de Maria para amar Jesus. Fale com Jesus diretamente, vai a Ele, adore Ele, fale o nome dEle, reze a Ele, clame a Jesus, implore a Jesus, chame Jesus à presença de Jesus. E no final, reze um Ave Maria, que ela continue intercedendo pelo seu filho, por nós. Sobre a intercessão dos santos, um outro vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, Gu, da edição. Um abraço, tá bom? Fique com Deus.